aí, tudo certo? Tudo certo, e você, Tranca? Eu tô maravilhoso. Fazer o quê, Você é um né? espetáculo, você é um espetáculo. Tô sensacional. Tem pra ninguém. Escolheu, não leu, o pau comeu. Não? É, né? Ué, Não você é? tá Escreveu, dizendo? não leu, o pau comeu, né? É esse o ditado. Isso é uma grande bobagem. Aham, também acho. Escreveu e não leu, tá? Porra, pra você escrever algo, você tem que ler, porque você pensa, abstrai, traduz e constrói sinapses, constituem uma sentença dando a ideia do que você deseja representar ali na escrita. Sim, Logo, qualquer sentença é uma representação de um conceito pessoal, mas já, por definição, é uma representação abstraída do que o ser tem em seu íntimo. sim. Ou seja, traduzindo, o ser já fala, e o que ele fala já é uma abstração do que ele sente. Mesmo ele não estando Entende? ciente de que é ciente. Entendo, entendo. Mesmo em plenitude. Por isso que quanto mais descrição, melhor. Sim, Quanto mais o ser tem capacidade de descrever o que sente, não só em palavras, mas em atos, mais ele é compreendido pela sociedade ou pela tribo que ele faz parte. entendi. E Então, quando toda ele a se pessoa, expressa emocionalmente, isso também é uma forma do que é quando ele expressar, faz o quê? quando ele se expressa emocionalmente. O que é uma expressão emocional? Defina, por favor. A pessoa está com raiva, ou ela vai começar a chorar, ou ela. A raiva, choro, desespero, pânico, são todas expressões mentais. São adaptações mentais, padrões comportamentais mentais, que traduzem uma repressão, um trauma em um aspecto também mental, que traduz, que traz o emocional para o nosso universo mental. Como assim? Quando o ser ele tem um ambiente traumático, quando ele tem uma proposta de interação e ele tem um trauma, ele tem um bug mental. E essa ideia traumática refere a esse ser como um problema. E esse ser fica com esse bug de representação e de expressão, e por isso que manifesta essas coisas como raiva, como agonia, como sofrimento. Lembrando que choro não é ruim. Entende? Qual Entendo era seu apelido mesmo? Já faz tanto tempo isso. Você se não, lembra do seu apelido? Tiro Leibe, acho que era isso. Piro Leibe. Tiruleibe. Então, pois é. É, Então, Tiruleibe é uma expressão em plena harmonia da sabedoria divina. Mas a gente pode fazer um estudo traumatológico do Tiruleibe. O que você acha? muito bom. Imagina que o Tiruleibe é um nome que me gera certa agonia. Isso não é verdade, mas imagine, faça o exercício. Se o apelido te causa agonia, é porque há uma ideia de exclusão social diante de um apelido. Sim. Mas da onde isso vem? Vem de uma experiência onde algum ser, em alguma instância, foi excluído socialmente por algum apelido ou algum padrão de comportamento do grupo. Vocês chamam isso, em sua maioria, de bullying, não é? Sim.
Então, existe lógica nos estudos deste ambiente. Existe lógica no logos que tem como linguagem o bullying. Há uma necessidade de comprovar a falta e de provar a sua superioridade como ser perante ao outro. Lembra lá no início do trabalho que foi dito que só precisa provar, o ser só precisa se provar superior quando ele se sente em alguma instância inferior? Sim. Então, a lógica dessa ilusão de superioridade vem através de um ambiente que confirma e presenteia com confirmações e privilégios seres que são supostamente superiores ou mais fortes. Tá comigo, Tiro Leibe? Sim, sim. Então, trazendo uma perspectiva que tem como foco não traumatizar, não trazer uma constituição com foco no traumatismo social, porque o que é o traumatismo? É uma descrição dos traumas sociais. Trazendo foco para demonstrar esse traumatismo, nós temos todos os efeitos colaterais de um ambiente que tem como meio ou como linguagem a repressão, a falta, a destituição de seres e a exclusão de seres. A curto prazo, se eu tenho como objetivo evoluir poucos seres em detrimento de outros, essa é uma estratégia que tem um certo sentido. Concorda? Sim. Sim. A curto prazo. Uhum. A médio e longo prazo, isso é uma extrema burrice. Por exemplo, nós temos várias culturas diferentes e várias maneiras de se expressarem, várias formas do ser humano coexistir. Temos cultura com poligamia, monogamia, religiões com vários deuses, com um deus só, não importa. Mas existe uma coisa chamada opinião inaceitável. Você já ouviu falar nisso? Já. Existem certas opiniões que são inaceitáveis. Uhum. A cultura é tão impregnada, a cultura é tão expressiva, que uma opinião contrária àquilo é inaceitável, por mais que aquela cultura seja idiota. Eu dizer que um estudo para descrever o traumatismo social é uma opinião, é uma expressão quase que inaceitável. Eu vou dizer por quê. Hoje eu tô com a macaca. Fala aí, Tiro Leve. Tá mesmo. Por quê? Porque a ideia traumática, cultura social que se desenvolveu nos últimos 20, 30 mil anos através de tribos e o uso das capacidades de observação dos humanos, essa estrutura com foco na falta e na sobrevivência, quase que epigeneticamente construiu através dessas lacunas e adaptações do ambiente que fazem parte até da habilidade de sobrevivência e habilidade de adaptabilidade do ser humano, ela construiu uma ideia que constantemente justifica o ambiente, porque eu preciso conhecê-lo, pois conhecer o ambiente me traz uma vantagem. Se eu falo que esse ambiente é inadequado em alguma instância, essa é uma opinião inaceitável. Então esse é o maior desafio enquanto espiritualidade nesse trabalho, neste momento, e também enquanto terapeuta, amigo ou vivente nesse plano ou em outros. As opiniões que são inaceitáveis, mesmo que tendo uma proposta com foco no bem-estar comum,
mesmo tendo lógica, trazem forma traumatológica, uma forma de propor uma incoerência sistêmica que faria cair por terra várias estruturas e associações feitas para justificar aquela falta e aquela ignorância que ocorre e ocorreu por muito tempo. Entende, ô Tirulebe? Entendo. Então, quando alguém se posiciona em relação, argumentando que isso é inaceitável, porque de alguma forma ela já percebe isso como algo que possa vir a desconstruir ou contradizer que até então era sustentador. Quando a pessoa recebe o que você fala de maneira inaceitável e não busca o diálogo, é porque ela já não é segura com seus valores e suas convenções, entende? Quando a pessoa te agride por alguma forma diante de uma opinião e ela considera o que você diz inaceitável, independente dos seus argumentos ou da sua base, fique tranquila ou tranquilo. A pessoa já não tem segurança das suas convicções. Então, o exercício de falar do trauma de maneira instintiva é exatamente dizer que traumas não são comuns. E se há agonia, dúvida, insegurança, o problema não é você. Quem oferece segurança é o ambiente, são os representantes do ambiente. Por exemplo, o ser tem um ambiente não seguro para trabalhar. Vamos dizer que ele fabrica tampinhas de refrigerante. Se o ambiente não é seguro, ele não vai ser produtivo, pois parte do seu foco vai ser em garantir sua própria segurança, então a produtividade é comprometida. Mas eu preciso, ao invés de mudar o ambiente, que necessita de certos recursos e um certo movimento, é mais fácil eu criticar o ser, dizendo que o mesmo não tem coragem e buscando maior produtividade através da repressão do indivíduo, que na verdade está tentando apenas representar a sua individualidade. Ele está argumentando, garantindo a sua segurança, e essa é uma expressão da habilidade chamada individualidade. Compreende, ô Tirulebe? Compreendo. Eu só não entendi essa parte da coragem. É quando ele não se percebe corajoso em ter que externar isso, ou porque ele está sendo ameaçado? Porque às vezes não é o ser. né? Imagina o chefe do ser, que fala, ao invés de garantir um ambiente seguro, diz que aquele cara não é corajoso. Ah, tá. Claramente, essa é uma estratégia punitiva. Sim. Né? Talvez eu não tenha deixado claro o agente ali, que é o sustentador do ambiente. Sim, é porque às vezes a pessoa já pode até fazer uma reflexão de que lhe falta coragem, mas ele ainda não tem dados para poder lidar com isso de uma forma diferente. É normal, porque isso é comum. Olha só a notícia. Existe uma comunalidade dos representantes que, ao invés de mudar o ambiente, ao invés de focar no ambiente que traria muito mais produção, existe uma comunalidade na ideia de justificar a falta da segurança do ambiente e gerando ilusão de falta de coragem no indivíduo. Sim. O que é coragem? A definição, termo, para ficar mais fácil. O que é coragem? É dar cor à ação. É você agir de maneira única, respeitando a sua forma de colorir o mundo. Você decora as ações e com isso tem coragem. E quanto mais segurança em decorar o mundo do seu jeito, mais coragem você tem. Caralho, né? Pariu, né? Pode falar. Depois você acende aquela velhinha esperta lá pra nós, que nós já mantém o nível cognitivo alto, beleza? Sim.
Então, essa coisa de coragem é de maneira associativa, quase que uma ambiguidade, justificando um ambiente hipócrita, é quase que uma distração social com foco na separação e justificativa de um ambiente idiota. Sim. Justificativa de um ambiente hipócrita. Sim, e eu percebo muito o uso da palavra coragem como um próprio afrontamento, né? E corajoso é aquele que tem Também, que afrontar alguma coisa, né? Isso, para justificar o ambiente. Uhum. Você tira a responsabilidade do maior, mais forte, mais preparado e põe responsabilidade no menor, no mais fraco, despreparado, sobre uma premissa idiota chamada coragem. Sim. Forte, né? É. Mas é a verdade, porque eu nunca erro. Sabe como é, né? Humildade total aqui do Tranquilo. Humildade não é errar e abaixar a cabeça. Humildade é saber que você sempre acerta. Ignora Ignora isso. Era só para dar contexto na piada, beleza? Então, vamos dar continuidade. Então, nós temos vamos pular para o trauma psicológico. Temos uma traumatologia com foco no ambiente. Até aí ficou claro, e isso vai contribuir a abrir um novo caminho às reflexões filosóficas e analíticas de quem nos ouve. Agora vamos falar de trauma psicológico. Pode, você deixa? Deixo. A lógica do psiquismo, ela trabalha em certas esferas. Nós ainda estamos desbravando carinhosamente e superficialmente as esferas do psiquismo para não deixar vocês mesmo doidinhos, tá bom? Ok. Já dá para ficar doidinho agora, mas vamos com calma, tá bom? Uhum. Então, temos a esfera do psiquismo instintiva, uma expressão natural que leva o ser a trazer para o seu ambiente a estrutura natural humana, a estrutura que todos os humanos têm. Beleza? Beleza. Então temos um logos que propõe, de maneira lógica, um estudo deste psiquismo instintivo. E existe um modelo humano primordial, que tem todas as habilidades, que tem todas as estruturas, que tem todas as propostas. E também faz proposições para adaptar este modelo ao ambiente de maneira mais confortável e saudável possível. Sim. Porém, existem algumas regras na constituição do ser humano, e quando essas regras não são preenchidas, o requerimento não é preenchido, o que acontece é uma pressão naquele requerimento. Por exemplo, o ser humano ele tem liberdade igual a poder. Isso aí é uma sentença velha aqui nos nossos estudos. Quanto mais liberdade, mais poder ele tem, pois ele tem liberdade de ação perante a si mesmo e os outros. E também tem mais responsabilidade, por isso precisa das habilidades necessárias para representar a si mesmo e os outros. Sim. Com isso, se a liberdade é reprimida, eu tenho naturalmente um trauma. Trauma é quando há uma vibração que contrária ao que ecoa naturalmente, ao que foi projetado. E essa vibração é sustentada, mantida estruturalmente por um desejo. Por isso que nós dissemos que lá no passado, que as pessoas desejam, que estão desejos e subdesejos das pessoas, essas crenças que as pessoas veem como limitantes. Então, há um desejo que funciona como um trauma a nível instintivo no psiquismo da mente. Entende, ô Tiro Leibe? Eu não posso ser livre é um desejo, que também pode ser traduzido como uma crença, mas em sua constituição primordial,
aquilo é desejo. Aquilo é sustentado no subconsciente como um desejo. E aquilo gera um trauma, que é interpretado de maneira externa como um dano emocional, que tem como ocorrência resultados sobre autorrepressão, pois se ele tem liberdade como um meio de repressão, toda vez que os meios exigirem liberdade, o ser pressupõe e projeta um sofrimento condicionado à liberdade. Ele vibra esse trauma, ele sustenta esse trauma e ele interage de maneira física nesse trauma. Logo, eu tenho uma ferida aberta e constantemente a ferida, constantemente suja, constantemente atacada pelo próprio ser, pois ele vai contra a sua estrutura, ele vai contra a sua forma original, ele vai contra a sua base, a sua existência natural enquanto ser humano, adaptado às experiências únicas de cada um. Isso nos reflete, nos remete à ideia de erro, pois o erro só ocorre em um ambiente controlado, com todo o mapeamento pronto. Se o ambiente não é controlado e o mapeamento não está todo pronto, o ser tem padrões de comportamento que pedem ajustes como um protótipo. Então, vê se eu entendi, Tranca. Então, o senso de liberdade, que é nato, né, que é uma forma de expressão, quando ela é lida dentro dessa perspectiva do trauma, ela se torna, então, algo que ameaça a estrutura desse trauma, ou a transcendência disso. É algo que ameaça, não ameaça, é algo que reprime a própria liberdade. Não há ameaças dentro do ser. Há escolhas. O ser escolhe futucar a própria ferida. Entende? Não há essa ameaça. Não há um ser que te ameaça. Há propostas idiotas e falta de clareza cognitiva. Não há transparência nos contratos. E elas são gerenciadas por os processos de lematização ou de crenças, como você diz, idiotas. Ambientação e padrões idiotas, uma lematização, funcionalização de uma idiotice. Uhum. O ser funcionaliza que a falta de liberdade é comum, como um conceito cultural que é arrastado geração por geração e confirmado através de ideias de falta que justificam a própria forma do ser coexistir em seu ambiente. Então, essas predisposições à mudança são saudáveis. Sim. O ser tem agonia. Agonia é bom. Faz parte então, da biologia do ser. Uhum. Não entendi. O trauma ele se torna um anunciador de possibilidades de mudança. Não, o trauma é ruim. A agonia informa que há um trauma. O trauma é como se você pegasse uma música ruim, que é algo extremamente pessoal, mas você tem uma música ruim que não é boa para você. E você fica ali ouvindo aquilo. Logo, aquilo é um trauma. É uma metáfora bem porca, mas dá para entender, entendeu? Então, essas predisposições à mudança geram agonia, desconforto, ansiedade, estresse. Agonia, desconforto, ansiedade e estresse são coisas boas, significam que o seu sistema está funcionando direito. O que você precisa de fato é uma estrutura
que lhe dê respostas e maneiras de agir e maneiras de comportamento, maneiras de se comportar diante a realização de certas sequências de ações em paz de espírito, e não sequências de ações estereotipadas, padronizadas, pré-definidas para justificar a falta e mais traumas através das gerações. Em terra de traumatizado, quem é original é artista. E você já viu algum artista bonito? Tô falando de estilo, não tô falando de físico, né, de simetria no rosto. Aí eles se vestem esquisito, principalmente cantor, você já percebeu? É porque é algo icônico, porque ele não está dentro daqueles traumas. Ele se expressa fora dos traumas. Ou porque recebeu um trauma muito forte e ligou foda-se. Ou porque ele teve uma criação que não manifestou tais adaptações traumáticas. Ou porque ele sofre uma pressão muito grande para poder sustentar o estilo, né? Não, o estilo não vem de pressão. Eu vejo Pressão você vem por outros meios. Você fala aí dos artistas, quantos não tiraram a própria vida porque não deram conta de sustentar aquele lugar criado por eles, né? Não, o artista sustenta o lugar. Não, isso aí é problematizar o ser ali. Não é porque ele é artista que ele tirou a vida. Que ele tem um estilo que ele tirou a vida. Tirou a vida porque tinha estrutura para lidar com outros fatores. Entendi. Não é só o artista que se mata. O artista só faz mais propaganda quando se mata. Isso ficou engraçado. Eu vou fazer o quê? É a verdade. Gostou? Gostei. Aí, agora a parte das dúvidas. Pois é. Então vamos lá. O que então a gente pode lançar mão para poder trabalhar e transcender o trauma? Trabalhar esse senso de grupo, ou que sustenta esses comportamentos, ou é voltar no aspecto mais instintivo? Isso é nada disso. Isso é nada disso. O que eu fiz agora? Eu estruturei um mapinha. Primeiro, tô agoniado? Que bom. Sinal que o sistema aqui dentro está funcionando. Tô agoniado com o quê? Qual é o padrão social que eu imponho perante a minha essência? E essa imposição reflete num desconforto. Se eu não consigo perceber esse padrão sozinho, eu procuro quem pode me ajudar. Seja um terapeuta, seja o tranca-rua, seja o menino, não importa. Entende? Isso sozinho eu também consigo. E esse sozinho, quais seriam os recursos que a pessoa se apoiaria? Estudar pra caralho. 950 áudios aí pra pessoa estudar, fora o que tem por aí pra ela estudar também. Mas a natureza instintiva dela é possível também, junto com as camadas indutivas, auxiliá-la? Sim, eu tô enchendo o saco. Só do fato de a pessoa entender que o instinto não é ruim, ela já vai começar a fazer certos downloads e já vai se libertar dessas amarras sociais hipócritas e idiotas. Adjetivos, tranquinha, não estava no texto. Que agora eu sou um digital influencer, né? Você tá ligado? Sou famoso agora. Posso nem nas calungas mais, os espíritos, tudo que é autógrafo. É mesmo? Daqui a pouco você já tem os seus seguranças ou você não precisa? Não preciso. Segurança é pra... Guarda-costa não precisa. Não. Entendi. Eu guardo costa. Ninguém guarda as minhas costas, não. Eu tô tranquilo. Tá certo. Se quiser pegar eu pelas costas, é só pagar uma cervejinha boa que a gente conversa.
Só não gosto de agressividade. Ah. É bom conversar com gente segura, né? É gostoso. Tá vendo? Isso aí. Que é o empoderamento, né? Entendeu o caminhozinho? Oi? Entendi. Então, só para alinhar um pouquinho mais, Tranca, então, se a saída, né, se a resolução da questão do trauma tem a ver com o mapear mais informações, né, seja via terapêutica, seja fazendo autoestudo, autopesquisa e blá, 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 tudo requer, então, dados, para que a pessoa possa ter uma expansão de consciência maior. Uhum. Inevitavelmente, mais dados para a pessoa saber se expressar. E aquele trauma só existe porque não existe um caminho, não existe um mapa que expresse melhor aquelas informações, e as informações só passam através daquela via traumática. É como se o caninho fosse pequeno, é grande, vibra e é sentida como trauma. Então, fazer a leitura do trauma como só uma, não sei qual palavra usar, não é uma distorção, mas como algo que está impedindo temporariamente um fluxo tranquilo da pessoa. O trauma nada mais é do que um efeito colateral de um mapeamento mal feito. Entendi. E esse mapeamento isso aí deixa as coisas muito mais fácil, né? Muito Então, e o mapeamento Mas o mapeamento é da mente. Da ambientação. E a ambientação, a mente, o mapeamento é da mente, e a mente compõe todos os ambientes. Então, se a pessoa consegue desenvolver um senso de leitura, de mapeamento de campo, qualquer outro tipo, né, formas de expressão. Não, mapeamento, entender. A pessoa entendeu, já está mapeado. Não precisa desenvolver nenhum senso de nada. A pessoa entendeu, já está mapeado, entendeu? Aham. Não, porque eu percebo que às vezes senão ela começa a criar ídolo. Não, é porque a pessoa precisa desenvolver isso, ou não. Entendeu, já tá bom. Entendeu, tá suave. Uhum. Na verdade, a palavra seria exercer, então, vez entendeu, tá sussu. Uhum. Exercer pós-entendimento, exercer é fácil. Mas esse entendimento, de alguma forma, ele está meio que condicionado ao princípio de superação do sistema de crença, né? Não. Porque a pessoa tem que compreender o que ela crê. É trauma. Superar crença é perpetuar trauma. Superar a crença é superar si mesmo. Superar a si mesmo é efeito de traumas. Ninguém supera a si mesmo. Você evolui. Que você vai superar você mesmo é como se você estava superando uma parte de ti. E você teria que estar separado. Entende? Uhum. Isso. Você não supera você mesmo. Você não supera nada. Você se expressa, inclui, transcende. Você não precisa superar a si mesmo. Isso aí vou superar a minha. A parte que eu superei fica traumatizada. Eu tenho que arrastar essa pessoa, esse ser, que é um pedacinho de mim traumatizado que eu superei. Uhum. Entende? Isso eu vejo assim, é um vício de linguagem da minha parte, até devido a essas lematizações, até em relação à própria coragem, né? Exato. Já está vinculado dessa distorção de leitura, né? Porque você tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. É por isso que o tiozinho aqui escolheu tu para fazer a conversa, porque eu sei de tudo. Entendi. É porque não adianta chamar outra pessoa que não tem essa ressonância. Aham. Porque o teatro aqui é fidedigno, né? Aham. Não é crítica, é bom porque as pessoas que estão ouvindo têm ressonância com você e você as representa melhor, assim como representa os campos. Sim. Sim. Mas ainda me causa uma curiosidade saber mais sobre a questão do instinto trazido aí, né, como no tema aí.
Imagina que existe um modelo humano. Uhum. Imagina que existe um instinto humano. Um instinto não, um modelo humano. Entende? Uhum. Tem um modelo de ser. Esse modelo humano, ele proporciona uma modelagem compatível ao ambiente. Entende? Sim. Essa modelagem vem através das ambientações e interações no ambiente. Entende? Sim. E essas interações vêm através das habilidades que também fazem parte do modelo humano de ser. Certo. Logo, todo e qualquer padrão que fazem parte dessas modelagens diante das habilidades e valores inatos de todo ser humano, nós temos um meio, um caminho, uma estrada. E essa estrada é o instinto. O instinto, ele traz tinta para você colorir de maneira própria, com integridade, entende? Com primazia, a sua vida. Seria uma forma de expressão da própria essência da pessoa. A linguagem da alma é a sua coragem. Uhum. Quer um bom exemplo disso? Tem um desenho que chama Coragem e o Cão Covarde. Você conhece? Eu já ouvi falar, mas não assisti. Não assisti. Assista. Ainda mais você que mexe com as terapias. Uhum. O mais sincero e autêntico é o tal do cão covarde. Uhum. Porque ele que resolve as paradas, entendeu? Entendi. Quando o bicho tá pegando, ele não mente pra ele mesmo que ele tá se cagando de medo. Mas ele escolhe fazer diferente. Ele é o mais autêntico ali. Então, a autenticidade ela seria uma forma de expressar a própria integridade. Exatamente. Com coragem, com ações que respeitam a sua forma de colorir a existência. E isso a pessoa adquire não, a pessoa percebe quando ela tem clareza de que ela já vem desse padrão já sustentador. No Quando caso aí, ela recebe um mapa, quando ela recebe um mapa que a acolhe e diz: seja você mesma, você é segura, você tem estrutura, que é o que nós propomos aqui. Sim. E que toda essa estrutura de ser segura e, né, cuidada, ela, nesse primeiro momento, a nível instintivo, e depende até da própria estímulo ambientado. Independe. Se você vê alguém fodão muito forte, você já fica relaxada, né não? Uhum. É o que acontece. Quando olham para mim e falam: nossa, que canelas grossas, que pescoço forte, que ombros largos. A pessoa fala: nossa, esse me protege. É exatamente isso. Os padrões são instintivos. Quando a gente fala: eu desafio qualquer espírito a me derrubar, e eu tô aqui firme e forte, a pessoa fala: opa, aí tem. Entende? Entendo. Quando a gente fala: eu desafio qualquer espírito a destruir esse trabalho, e o trabalho tá aqui, firme e forte, alguma coisa tem. Uhum. E é isso, trabalha ao nível mais primitivo de proteção e poder. Isso reconstrói os alicerces a nível mais primordial e essencial. É porque eu percebo que isso sustenta a introdução do ser no ambiente grupal. Porque se ele está claro, se está claro para ele o processo de representação de funcionalidade dentro dos grupos, ele consegue sustentar com mais coragem, integridade e autenticidade a própria expressão dele, né? Isso.
E aí ele começa a perceber que ele não é um produto do meio. Não, ele não é um produto do meio, ele produz o meio em sociedade transparente com outros, em consenso e agência. Isso ocorre inevitavelmente, a diferença é que será feito indiretamente pelo ser, e nós estamos propondo uma conversa mais direta, sem intermediadores que propagam uma ideia com traumatismos constantes. Sim. E eu percebo que isso muda toda uma perspectiva de leitura, Tranca, porque como, né, somente nessa praticamente área a linguagem. Sou praticamente a linguagem. Desculpe, eu precisava soltar essa. Isso aqui é mais forte que eu, né? Entendi. É mais forte que eu, mas fale, muda toda a estrutura. Porque nas escolas que defendem os estudos da psique, né, ainda tem muitas vertentes que leem o indivíduo muito como produto se ele não é um produto do comportamento, ele é um produto do inconsciente, ele é um produto do sistema. Então, o tempo todo ele está terceirizado, né? E aí, quando ele compreende... A construção, a ideia, né, quase que epigenética de uma construção com base na produtividade. Sim. O ser humano não é matéria-prima, ele é criador. E aí, quando ele... Porque eu sou mais forte, né? Eu sou mais forte, eu sou mais sábio, e você é minha matéria-prima bruta que eu vou lapidar. Pura hipocrisia, idiota, academicista, trouxa. E se desconforta, se não concorda, vem conversar comigo, nós faz um ao vivo aí para debater. Então o ser, ele começa a compreender que ele é co-criador da própria realidade, porque se é interativo, né, se tem uma intersubjetividade atuando, apoiada nessa arquitetura, nesse ambiente, ele está co-criando a experiência dele o tempo todo. Agora dá para dar um up nessa sentença, né? É isso aí. Agora dá para trazer ainda mais detalhes. Posso? Por favor. O ser, ele é criador da própria existência no seu universo pessoal e co-criador no universo comum. Ele só co-cria em ambientes que ele deseja quando tem a devida transparência, e é o que nós estamos propondo. Sim. Sensacional. Né, a pessoa compreender o próprio empoderamento faz com que ela siga, né, na própria dinâmica essencial dela, né, em vez de ficar retornando. Eu percebo muito nessa passada entre nossa expressão tribal para nossa expressão de empoderamento, ainda uma tendência de retornar para utilizar essa energia de empoderamento de uma forma desassociada. Ela volta para o grupo de novo, em vez de ela convidar para seguir dentro de uma dinâmica para a ordem, por exemplo. Exatamente. A ordem é uma expressão, ela não é uma imposição. Isso aí é frase de rodapé de caminhão, fala aí. E aí, o que me vem sempre, assim, o senso de justiça, ele, né, o norteamento da justiça internamente, ela fica mais clara do que ter que ficar sustentando a injustiça, que seria voltar para trás, né, para tentar pegar esse poder e administrando ele em cima dos grupos. Quanto mais ordenamento, mais possibilidade de entendimento sobre o senso de justiça, e aí o cuidado com o outro, o cuidado consigo mesmo. Isso. Agora eu tenho que me ir porque o pai José vai dar aula. Ok. Beijo na bunda. Precisar, conversa com o Geraldo. Tá ok. Tá.